Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre este livro aqui, Quincas Borba, do Machado de Assis. Eu li na edição do Clube de Literatura Clássica, mas como eu tô me viciando muito no Kindle, eu acabei lendo também essa edição aqui, da Penguin. Eu gostei mais dessa edição, pra falar bem a verdade, porque no início tem um textinho de apoio que foi muito bom. E eu achei as notas mais completas também do que essa edição aqui. Fora que eu, particularmente, não sou muito fã das capas do Clube de Literatura Clássica. Algumas são muito boas, mas outras, principalmente do final do ano passado, deixaram muito a desejar, na minha opinião. Então, essa capa aqui, por exemplo, eu não gostei nem um pouco. O personagem Quincas Borba deu o nome de Quincas Borba para o cachorro dele, e por isso que a capa é um cachorro. Esse foi o terceiro livro do Machado de Assis que eu li. O primeiro foi o Dom Casmurro, e depois eu li ano retrasado o Memórias Póstumas de Brás Cubas, e só então eu li o Quincas Borba, que é praticamente um spin-off, digamos, do Memórias Póstumas de Brás Cubas. O Memórias Póstumas de Brás Cubas está no meu coração porque é o meu favorito do Machado de Assis, mas o Quincas Borba, ele é um pouco mais cômico, digamos, que o Memórias Póstumas. Ele é para ser um pouco mais engraçadinho, tanto que em vários momentos do livro eu dei gargalhada, principalmente no começo, que é basicamente assim a história. O Quincas Borba é um filósofo que apareceu no finalzinho do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele era um amigo do Brás Cubas e eles se encontram. Eu acho que se eu não estou enganada, eles eram amigos de infância, alguma coisa assim. Eles se encontram já na vida adulta e o Brás Cubas encontra ele como mendigo. Inclusive, nesse encontro deles que eles têm, assim, eu tô falando, talvez uma coisa ou outra seja diferente, porque eu não vou lembrar com exatidão, mas se eu não tô enganada, foi isso. O Quincas Borba pegou o relógio do Brás Cubas, né, roubou. O Brás Cubas se fingiu de desentendido ali, ele, assim, ficou por isso mesmo. E depois o Quincas Borba devolveu o relógio, se sentiu mal, e ele era, né, como eu falei, mendigo, e ele tava tendo os devaneios ali dele, de filosofia e tudo mais. Ele se intitulou o criador da filosofia chamada de humanitismo, que ele criou essa filosofia, que eu já vou explicar um pouco sobre ela. Ele ficou rico porque ele era o único herdeiro de um tio distante, alguma coisa assim, e ele conseguiu uma grande quantia de dinheiro e ficou muito rico, o Quincas Borba. E já no início do livro, então, é mostrado que o Quincas Borba, esse filósofo, criador do humanitismo, tá para morrer. E ele também não tem nenhum herdeiro, não tem ninguém para deixar a herança, e ele acaba deixando com um amigo dele, que é o Rubião. O Rubião, ele tava para casar, mas não exatamente ia casar com uma irmã do Quincas Borba. Acabou que a irmã dele morreu, a irmã do Quincas Borba morreu, só que eles continuaram muito amigos, tanto que o Quincas Borba fica muito doente, quem ajuda a cuidar dele é o Rubião. O Quincas Borba não tem ninguém para deixar a herança dele, que ele tem muito dinheiro, então ele acaba deixando pro Rubião. Mas tem uma condição, né? O Rubião, ele já imaginava, assim, que o Quincas Borba ia deixar um valor, uma quantia grande, assim, ele imaginava, ele tinha, assim, essa ideia na cabeça, mas ele não imaginava que seria todo o dinheiro dele. Só que ele deixou com uma condição. No testamento, o Quincas Borba deixou toda a herança sob uma condição, de que o Rubião cuidasse do cachorro dele, que se chama Quincas Borba também. Quando ele soube que ele ia receber toda a herança, ele ficou muito feliz, ele queria se livrar logo do cachorro, porque o cachorro tava estorvando ali, ele não queria cuidar do cachorro, sabe? E aí ele deu o cachorro pra uma vizinha, daí quando ele viu que tinha lá uma condição de ele receber toda essa herança com ele cuidando do cachorro, do Quincas Borba, ele saiu correndo atrás da vizinha que ele tinha dado o cachorro, desesperado, pensando que se acontecer alguma coisa com o cachorro, se o cachorro morreu, se o cachorro fugiu, se acontecer alguma coisa com o cachorro, que os advogados ou quem fez todo esse trâmite de passar todo o dinheiro do Quincas Borba para o Rubião, que eles iam tirar o dinheiro dele, que ele ia ficar, né, pobre de novo. Então ele foi desesperado atrás do cachorro para ele conseguir ficar com o dinheiro, com a herança. E foi muito engraçado essa parte que ele correu atrás do cachorro para ele não perder a herança. Não que necessariamente ele ia perder, provavelmente não, mas na cabeça dele ele pensou, meu Deus, se eu não cuidar desse cachorro, eu vou perder toda a herança que eu ganhei.
E a história, então, do livro do Quincas Borba não é sobre o Quincas Borba, nem sobre o cachorro, porque o cachorro aparece algumas vezes aqui. A história é sobre o Rubião indo morar no Rio de Janeiro e ali se enturmando com a sociedade carioca do século XIX, querendo se enturmar, querendo fazer negócios. Ele é meio caipirão, assim, então as pessoas meio que passam, se aproveitam dele. Ele quer muito se enturmar ali, então ele meio que deixa. E, inclusive, ele tem um coração bom, né? Apesar da parte onde ele quer ser um talarico, né? Quer pegar a esposa do amigo dele. Tirando isso, ele tem um bom coração e ele dá dinheiro para as pessoas, ele vê que as pessoas estão precisando ali e ele vai simplesmente dar uma quantia muito grande de dinheiro para as pessoas. Então, ele tem um coração muito bom. Só que de tanto ele fazer isso, de tanto ele fazer gastos em excesso, ele vai acabar gastando todo ou quase todo o dinheiro dele. Já no final do livro, ele já chega com bem pouco dinheiro. O livro é basicamente sobre toda essa inserção do Rubião na sociedade carioca do século XIX. E assim, eu tinha ouvido falar sobre Machado de Assis antes de eu ler qualquer livro do Machado de Assis, né? Claro, todo mundo conhece Machado de Assis, todo mundo já ouviu falar. E eu tinha ouvido uma opinião sobre o Machado do professor Olavo de Carvalho antes de eu ter contato com o Machado propriamente, que foi de que o Machado de Assis foi o autor brasileiro, o escritor brasileiro que mais denunciou a mediocridade brasileira, que mais soube transpor a forma que o brasileiro é dentro de personagens de livros. E assim, dá para notar isso bastante com Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas assim, principalmente para mim, pelo menos, principalmente no Quincas Borba, porque o que existe de personagens medíocres nesse livro é impressionante. Primeiro que praticamente todos os personagens querem tirar um pouquinho de dinheiro, querem se aproveitar do Rubião. Quando ele tá indo pro Rio de Janeiro, ele encontra ali no trem dois personagens que vão ser, fora o Rubião, vão ser os personagens principais da trama, que é a Sofia Palha e o Cristiano Palha, que são um casal ali, que vai conhecer o Rubião, vão ver que ele tem muito dinheiro, mas que ele não sabe muito bem o que fazer com aquilo. Então, o Cristiano Palha vai pegar emprestado uns valores ali, em troca, digamos, da amizade, da afeição ali deles, né, desse casal com o Rubião. Vai ter um outro personagem também, que é o Antônio Camacho, esse que é o nome dele, que também vai fazer algumas propostas pro Rubião, vai tentar fazer a cabeça do Rubião para ele se tornar político, para ele entrar lá no negócio que ele está fazendo. Todos os personagens vão meio que querer um pedacinho do que o Rubião tem. Tem, inclusive, em um determinado momento aqui do livro, que o Rubião vai começar a chamar várias pessoas para irem jantar, almoçar na casa dele. E as pessoas vão e sempre dão risada do que ele fala, e ele acha que são super amigos, mas quando o Rubião vai ficando doente já no final do livro, ele vai enlouquecendo, né, já no final do livro, ele vê que as pessoas já não vão visitar ele, já não querem mais saber dele, ele também não tem tanto dinheiro quanto ele tinha. Então, realmente, essas amizades eram super, 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 super por interesse. Mas por que eu tinha falado que os personagens são medíocres? Bom, primeiro, que esse casal, né, o Cristiano Palha e a Sofia Palha, o Cristiano, ele vai emprestar uma quantia de dinheiro do Rubião, então ele vai sempre tentando ser aquele amigo bom, legalzão, porque, afinal de contas, o Rubião tá fazendo grandes favores financeiros para ele. E a Sofia, que é a esposa do Cristiano, é uma mulher muito bonita, que está chegando assim, ela tem acho que 30 anos, ou tá chegando aos 30 anos, tem 27, alguma coisa assim, né, nessa faixa etária, assim, entre os 27 e 30 anos, não lembro exatamente quantos anos ela tem, mas ela é muito, muito, muito bonita. E o Cristiano Palha sabe disso, né? O esposo dela sabe que ela é muito bonita. Então, propositalmente, ele deixa ela super decotada, com os braços de fora, para que as pessoas olhem para a Sofia e admirem o Cristiano por estar com uma mulher tão bonita. Tipo a esposa troféu mesmo, para as pessoas admirarem. E uma dessas pessoas que admira muito a Sofia é o próprio Rubião. Ele vai se interessar romanticamente pela Sofia, e a Sofia meio que vai retribuir esse interesse dele, demonstrando que também tá com interesse, mas mais uma coisa pra encher ego dela, sabe?
Então ela vai trocar olhares, ela vai dar preferências quando ele vai jantar na casa dela, vai sentar do lado dele, ela vai dar preferência pra ele, pra conversar com ele, vai ficar olhando, dando risadinha. Esses flertezinhos assim, ela vai corresponder. Até que o Rubião vai ficar maluco por ela, vai pensar, essa mulher tá apaixonada por mim igual eu tô por ela. E ele chama ela pra conversar num desses jantares que ele tá lá e se declara pra ela, e ela fica simplesmente apavorada, porque ela não queria que fosse tão longe. Ela não queria que parasse os flertes. Ela queria que continuasse, mas que não saísse assim dos flertes. Ela queria que ficasse ali, só nos flertes. Então ela fica meio pasma, assim, não responde nem uma coisa afirmativa, nem uma coisa negativa, fica meio subentendido que ela não ficou muito confortável com o que estava acontecendo, mas fica por isso mesmo. E o Rubião tinha tomado um pouquinho de vinho nesse jantar, que ocorreu este fato que eu acabei de relatar. Então, quando ele vai para casa, ele fica bem mal, ele fica no dia seguinte bem mal, bem, assim, pesado, porque, afinal de contas, ela não retribuiu. Se ela tivesse retribuído, talvez ele não ficasse tão mal, né? Ou talvez sim, porque ele ia pensar no amigo dele, enfim. Mas a Sofia fica transtornada, assim. Tanto é que, no final do dia, ela conta pro marido dela o que aconteceu, e ela pede para o marido para eles cortarem relações com o Rubião. E o marido dela fica, puxa vida, né? Que ruim que aconteceu isso, né? Mas assim, Sofia, a gente emprestou muito dinheiro dele, então meio que não vai rolar, sabe? E ela fica bem brava com o marido, ela fala, bom, mas então pelo menos aos pouquinhos vamos cortando relação, porque, puxa vida, né? Aí o marido aceita a contragosto cortar relações com o Rubião, mas aos pouquinhos, ou seja, não muito. Tanto é que o Rubião mesmo, ele acaba por parar de frequentar tanto a casa deles, e a Sofia e ele quase não se encontram depois desse ocorrido. Depois vai voltar ao normal tudo, mas até então eles param de se encontrar. Só que assim, a Sofia, apesar de ela ter contado ali pro marido, ela não é nenhuma santa, porque afinal de contas ela tava retribuindo aqueles flertes com o Rubião. E então parte disso é culpa dela, apesar de que é o marido que tava deixando, digamos, ela fazer isso, porque o marido com certeza estava reparando, e ele mesmo que enfeitava ela. Mas a Sofia não é nenhuma santa, tanto é que depois disso, um outro personagem chamado Carlos Maria, ele vai até ela e também dá esses flertes, ele é correspondido nesses flertes que ela também dá para ele, e ele também se declara para Sofia em determinado momento. Só que ela gosta, ela fica feliz com esses flertes aí dele. E aí ela fica na expectativa de que ele fosse fazer alguma coisa a mais sobre isso. E apesar de que na introdução dessa versão aqui da Penguin, no texto de apoio está escrito que a Sofia muito provavelmente não teria feito nada, mesmo que o Carlos Maria tivesse dado mais investidas, que ela não chegaria a trair o Palha. Mas eu acredito que trairia sim. Ela gosta dessa declaração que o Carlos Maria faz pra ela. Ela fica muito na expectativa depois. Inclusive, ele mentiu, assim. Ele falou que ele foi na praia e lá ele pensou nela. Só que no dia seguinte, o narrador conta que o Carlos Maria se arrepende de ter falado isso porque foram palavras mentirosas. Ele não foi na praia, ele não tava pensando nela quando ele foi pra praia, porque ele não foi. Então ele deu aquela cantada de galanteador, sem ser sincero. Mas na noite em que ele fez isso, que ele deu essa cantada nela, o Palha, o marido dela, ele tinha visto alguma coisa ali, que eles estavam de conversinha, né, no cantinho da sala. E ele ficou esperando que a Sofia fosse falar pra ele como ela tinha dito do Rubião, quando o Rubião tinha dado em cima dela também. Só que a Sofia não fala, ela fica quieta na dela. Inclusive, o narrador do livro fala que ela não falou porque as montanhas são geladas, são frias, que o Rubião tinha falado alguma coisa sobre isso, enquanto que a praia é melhor, é quente, alguma coisa assim, que era uma comparação de que enquanto o Rubião ela não tinha curtido muito, porque né, ela não tava muito afim do Rubião, não, né, só tava dando os flertinhos, mas não gostava. Enquanto isso, o Carlos Maria, que era um homem mais pomposo, ela tinha gostado. Então, por isso ela ficou quietinha na dela, não contou nada pro marido. O marido ficou até meio assim, mas tudo bem. Só que depois o Carlos Maria, ó, nem quis saber mais. O narrador conta depois que outros homens também tiveram dado investida na Sofia, porque ela deve ser, assim, aquele tipo de mulher que gostava de dar uns flertes, assim, em outras pessoas que não fossem o marido dela. Em determinado momento,
também do livro, depois de ter acontecido isso, o Rubião volta a frequentar a casa deles e eles voltam a ser tão íntimos como eles eram antigamente, o Rubião, o Palha e a Sofia. E volta ali aqueles flertes, mais ou menos, né? Volta ali os flertes. E a Sofia chega a pensar que, bom, se fosse para ela se apaixonar por alguém fora do matrimônio, que fosse alguém que fosse discreto e que amasse ela sem querer nada em troca. Falando do Rubião. Então, assim, a Sofia, ela tinha uma vontade de gostar de alguém fora do matrimônio, sabe? E eu vi já pessoas, quando vão falar desse livro, falando que a Sofia não tem culpa de nada, porque era o marido que colocava ela nessas situações. Mas, enfim, eu achei estranho. No final do livro, o Rubião vai ficando maluco por causa dessa paixão que ele achava que a Sofia estava correspondendo a ele. E foi esse meio que o motivo que o narrador deu para a loucura dele, para ele começar a ficar louco igual ele estava ficando. E realmente, no final do livro, ele fica louco, caduco da cabeça. Ele tem devaneios e alucinações, e ele começa a pensar que ele é o Napoleão III. E ele fica louco a ponto de ele ser internado no mesmo lugar onde o Quincas Borba, homem, não cachorro, ele tinha sido internado no final da vida também. Ele foge desse lugar e acaba morrendo na cidade natal dele. O cachorro também acaba morrendo. E o dinheiro dele, tudo que ele tinha, foi vendido pelo Palha. E, bom, o valor do dinheiro com certeza ficou com o Palha, mas também não era muita coisa, porque ele já tinha gastado um monte em vida, o Rubião. E basicamente foi esse o livro. Teve outras partes também, outros personagens que foi demonstrado o quanto o perfil do brasileiro é realmente medíocre. Tem uma cena num dos jantares que o Palha tá dando, o Palha e a Sofia na casa deles, em que chega um diretor e todo pomposo, assim, todo com áreas de superioridade, e depois o narrador nos conta que esse diretor tinha acabado de sair da casa de um ministro, onde ele tinha feito uma proposta ali, só que ele não estava falando direito, não estava sabendo falar direito, e aí o ministro estava com áreas pomposo para ele, assim, enquanto o diretor estava falando todo abobalhado e acaba pedindo desculpa pelas formas que ele estava falando e não soube falar direito. E quando ele saiu, ele se sentiu super humilhado, quando ele saiu da casa desse ministro, ele se sentiu super, super, super humilhado. E quando ele chegou nesse jantar do Palha, ali onde estavam as pessoas, os outros personagens, o Bião inclusive, ele chegou muito mal-humorado e ele começou a tratar o Palha da mesma forma que o ministro tinha o tratado. Então, com ares pomposos, arcando a sobrancelha, quando ele ouvia algumas ideias do Palha, fazendo o Palha até se desculpar pelas ideias que ele estava falando. Então, meio que humilhando também, com a forma de ser o Palha. E quando ele saiu da casa do Palha, ele saiu feliz e satisfeito, porque ele estava se sentindo como se tivesse carregado as energias, ou seja, eu fui humilhado lá pelo ministro, fiquei todo mal-humorado, mas aí eu fui na casa de alguém que eu considero inferior a mim e consegui também dar uma humilhada nessa pessoa, e aí eu me senti melhor, porque me humilharam, mas eu consegui humilhar. E assim, é uma mediocridade do brasileiro que a gente vê à torta e direito, né? O Olavo tinha dito que o Machado de Assis consegue fazer muito bem nos personagens, foi isso que eu notei neste livro aqui. E eu falei que eu ia falar do humanitismo e acabei não falando. Bom, o humanitismo é basicamente uma filosofia que o mais forte prevalece sobre o mais fraco e não me interessa os meios que faça com que isso ocorra, isso é justificável, digamos. E até dar um exemplo no início do livro, o Quincas Borba, onde existiam duas tribos e essas duas tribos tinham que lutar entre si porque tinha uma quantidade de batatas em que não ia dar para alimentar as duas tribos. E uma delas venceu, e por isso que é aquela famosa frase atribuída ao livro, que é ao vencedor as batatas. Ao vencedor as batatas, porque a tribo mais forte consegue as batatas. E essa frase é repetida ao longo do livro em algumas circunstâncias, principalmente no final, quando o Rubião enlouquece, ele fica repetindo essa frase, os vencedores as batatas, o vencedor as batatas. E, bom, enfim, é um livro que é uma crítica social, digamos, à sociedade carioca do século XIX, do final do século XIX. O Machado de Assis conseguiu fazer uma captura literária, fazendo uma analogia à captura fotográfica, ele fez uma captura literária da sociedade. Esse livro foi extremamente muito bem escrito, eu amo
a escrita de Machado de Assis, amo muito mesmo. É um dos meus autores favoritos, apesar de que eu só li 3 livros, esse sendo o terceiro. Gosto muito de Machado de Assis. Gostei muito do livro, achei muito divertido, divertidíssimo o livro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu falei bem brevemente que eu queria fazer uma resenha mais rápido. Eu tenho feito vídeos muito longos e eu quero fazer vídeos mais curtos. Espero que você tenha ficado com vontade de ler também. Se você gostou, curte, comente, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.